Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gleice, eu vim falar hoje para vocês sobre saúde bucal. Eu sou dentista, sou formada há 17 anos e a gente vai. Esse nosso bate-papo hoje é para complementar o conteúdo de vocês sobre o sistema digestório, tá bom? Então vamos começar. O que é o dente? O dente, ele está presente na nossa boca. E ele apresenta, então, são duas dentições. A dentição que é a dentição de leite, que são os dentes descidos, que é quando os dentes começam a nascer na criança pequenininha, por volta dos 6 meses de idade. E depois, com o passar do tempo, ele vai trocando essa dentição, né? Passa da dentição de leite para a dentição permanente. Por volta dos 2 anos e meio, a criança já tem toda a dentição de leite na boca, dentição decídua, e aí ele vai ficar com essa dentição até por volta dos 6, 7 anos, quando começa a nascer os dentes permanentes, tá? E como que é o dente, né, para vocês entenderem? O dente é composto por esmalte, dentina, polpa, e ele tem duas partes. Uma parte que a gente vê na boca, que é a parte da coroa do dente, e a parte da raiz, que é a parte que a gente não vê, que fica guardadinha lá dentro do osso, envolvida pela nossa gengiva. Então, o dente tem o esmalte, que reveste toda a coroa. Ele é uma substância extremamente dura, que é capaz de aguentar todo o impacto que a gente consegue colocar dentro da cavidade bucal, né? E depois a dentina, que é a parte sensível do dente, e a polpa, que é onde vai ter a irrigação, que vai levar nutrientes e inervação para o dente. Bom, todos os dentes que nós temos na boca são os molares, os premolares, caninos e os incisivos. Os incisivos são os dentes da frente, né? E eles servem para cortar os alimentos. O canino, que todo mundo chama de presa, eles servem para rasgar os alimentos. Os premolares, eles vão amassar os alimentos e os molares triturar os alimentos. Então, todos esses dentes são muito importantes na nossa cavidade bucal, porque a partir do momento que a gente coloca o alimento na boca, você vai rasgar, ou cortar, amassar e triturar para quê? Para transformar esse alimento no bolo alimentar, para começar a facilitar a digestão. Então, vamos falar um pouquinho da saúde bucal como um todo. Então, sabe aquele lema que a saúde começa pela boca? Então, é isso daí mesmo, a saúde começa pela boca. A gente tem que cuidar dos nossos dentes, da nossa saúde, a partir dos dentes, da gengiva, da mucosa, língua, de todas as estruturas que envolvem a cavidade bucal, certo? Então, assim, tudo depende também da nossa alimentação. Então, se a gente tiver uma alimentação rica em açúcares, uma alimentação rica em alimentos não saudáveis para os dentes, né? Esses dentes também vão começar a manchar, a gengiva começa a ficar irritada. Então, a gente tem que procurar ter uma alimentação saudável e também fazer o uso, né, de uma boa escovação, uso do fio dental, enxaguante bucal e todos os artifícios que a gente tem hoje para fazer uma boa escovação. Então, dente saudável, a coloração dele, ele é uma coloração mais branca mesmo, e gengivas saudáveis é a gengiva mais rosada, com aspecto de casca de laranja. Então, se você não escova o seu dente, o que acontece? A sua gengiva começa a ficar mais vermelha, mais avermelhada, né? E aí ela vai começar a sangrar, coisa que não é legal. E aí vira uma bola de neve. Você vê que a sua gengiva está sangrando, e aí você vai escovar, começa a ficar dolorido e você não escova tão bem, e isso vai aumentando ainda mais essa inflamação. E essa inflamação se dá pela formação da placa bacteriana, porque é pela má escovação, você tem a formação da placa bacteriana,
e ela começa a deixar gengivas irritadas e começa a ter inflamação, sangramento e dor, certo? E aí, como que começa, então, a cárie? A cárie, ela é proveniente de micro-organismos já presentes na nossa boca, que é o Streptococcus mutans, e como se você não tem essa boa higiene, essa boa escovação, o que acontece? Esses micro-organismos se alimentam desses restos alimentares da sua boca, presentes também na placa bacteriana. Então, eles lançam um ácido na cavidade bucal e aí eles começam a desmineralizar as partes do dente. Primeiro, eles começam a desmineralização de esmalte. Então, nessa fase, você não tem dor de dente, você vê uma mancha branca opaca na superfície do seu dente, que às vezes é até imperceptível para quem não entende. E aí você começa, então, depois que ele atinge o esmalte, ele vai começar a atingir a dentina, que é a parte sensível do dente, porque tem ramificações nervosas provenientes da polpa do dente, e aí, então, você vai começar a ter uma sensibilidade. Então, às vezes é a hora quando você toma um gelado, um quente, come um doce, toma um sorvete, então aí você começa a sentir uma dorzinha. E quando o dente atinge a polpa, é uma dor muito insuportável, a gente fala até que é uma dor que parece que tem um coraçãozinho batendo no seu dente, de tão forte que é essa dor, porque atingiu a parte do nervo do dente. Então, os amigos dos dentes são uma boa alimentação, rica em frutas, sem muito açúcares, sem muitas guloseimas, né? Chocolates, salgadinhos, essas coisas assim. E a escovação de 3 a 4 vezes ao dia, que é o recomendado, uso do fio dental, uso do enxaguante bucal e visitar o seu dentista regularmente. Uma dica muito importante, porque a gente precisa, além de escovar os dentes, escovar a língua também. Língua e bochechas, porque a cavidade bucal não é só dente. A cavidade bucal é dente, é língua, é mucosa, é gengiva. Então, a gente precisa escovar a cavidade bucal como um todo. Ter uma higiene bucal da cavidade bucal, né? Se você não escova o dente, você tem o mau hálito, você pode ter a gengivite, que é a inflamação da gengiva, você pode ter periodontite. Essa periodontite é a inflamação nos tecidos de sustentação do dente. Então, aí, vamos supor, de uma gengivite, ele pode progredir para uma periodontite. Então, não é só a gengiva que fica inflamada. Começa essa inflamação, esse problema atingir o osso do dente, né, que é o tecido de sustentação, esse dente fica mole, você pode até perder o dente. Então, assim, uma má escovação implica também dentes amarelados, aftas, sensibilidade e a cárie, que é o que a maioria da população tem. E outra coisa muito importante, que às vezes vocês não saibam, é que a cárie é transmissível. Então, ela é transmissível pelo beijo, ela é transmissível por você colocar, vamos pôr uma colherada na sua boca e colocar uma colherada na boca do seu amigo, por exemplo. Então, se você tem uma predisposição a ter cárie, você pode, então, transmitir de uma pessoa para outra. Então, é muito importante essa consciência de ter uma boa saúde bucal, né? Você ter uma boa escovação, você ter uma boa alimentação, você procurar sempre o seu dentista para ele te orientar da melhor maneira. Se ele pode detectar se tem cárie, se não tem, porque às vezes a cárie fica escondidinha. Por isso, passar o fio dental, porque às vezes a cárie fica entre um dente e outro. Então, às vezes você não vê, só percebe a hora que estiver doendo, e aí já pode ser tarde demais. Então, a visita ao dentista é muito importante pelo fato de ele já avistar o problema antes que ele se torne pior, certo? E às vezes tem gente assim, que não desenvolve a cárie, mas tem um outro problema.
que é a formação de placa, de tártaro, que a gengiva fica um pouco mais irritada por isso, que a gente fala, mas eu não tenho cárie, mas tenho tártaro, eu preciso fazer limpeza. Então, essa parte tem que procurar o dentista para ele poder orientar, tá? Se é o problema da escovação, se é o problema da formação de saliva, porque tem pessoas que têm uma produção de saliva maior, tem pessoas que têm uma produção de saliva menor. Quem tem uma produção de saliva maior produz mais tártaro, que é aquele negocinho branco que fica grudado nos dentes. Então, às vezes ele não sai mesmo, só o dentista que pode sair, que pode tirar, aliás, né? E quem tem uma produção de saliva menor precisa ter mais cuidado com a alimentação e a higienização da boca, porque também é um dos casos de ter predisposição à cárie, certo? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu possa ter clareado um pouco aí a aula de vocês, o conteúdo de vocês. Estou à disposição. A professora Laís sabe o meu contato, sabe onde me encontrar. Se vocês tiverem dúvidas, podem fazer perguntas para ela, que eu respondo a vocês, tá bom? Boa aula, tchau. Ai,